Olá, pessoal! Ao longo da última semana, eu recebi várias perguntas sobre o Invisalign, que é um aparelho ortodôntico sobre o qual eu tenho falado bastante aqui nas minhas redes sociais. Então eu achei que seria legal gravar um vídeo mostrando para vocês o aparelho e explicando como funciona. O Invisalign consiste em placas removíveis que o paciente troca em casa a cada 7, 10 ou 15 dias, dependendo de cada caso. Então são plaquinhas bem transparentes, praticamente imperceptíveis. As principais vantagens do Invisalign em relação aos aparelhos ortodônticos fixos é que além da estética, né, que é inegável, ele é um aparelho completamente transparente, e por ser removível, ele permite uma higienização perfeita, né? O paciente que usa aparelho fixo, ele tem uma dificuldade de passar o fio dental, tem os brackets e os fios que dificultam a higienização. Com o Invisalign, o paciente tira o aparelho para fazer a higienização, então ele vai usar, por exemplo, o fio dental como se ele não estivesse usando nenhum tipo de aparelho, como um paciente que não está sendo submetido ao tratamento ortodôntico. Além disso, ele facilita muito a alimentação. O paciente pode comer qualquer tipo de alimento usando o Invisalign, ao contrário do aparelho fixo, né, que a gente pede para evitar alimentos muito duros, como torresmo, pedra de gelo, aquele milhozinho da pipoca que não estoura, evitar bala e chiclete. Com o Invisalign não tem essa preocupação. E além disso, o paciente não tem aquela insegurança de se alimentar fora de casa, né? Quando a gente usa aparelho fixo, e eu já usei, eu sei como é, a gente fica inseguro de comer alguns tipos de alimento fora de casa, porque acaba que gruda um pouco no aparelho, né? Com o Invisalign não tem isso, porque o paciente tira o aparelho para se alimentar, né? Então a vida ela acontece normalmente como se o paciente não estivesse usando o aparelho ortodôntico. O que eu vejo no consultório também é que os pacientes se queixam de menos incômodo, de menos dor mesmo, em relação aos pacientes que usam aparelho fixo convencional. O Invisalign ele é mais confortável, né? Praticamente não tem aquelas emergências de paciente que quebra bracket, aí a pontinha do fio fica machucando, tem que vir correndo pro consultório cortar. Com o Invisalign isso não acontece, porque ele não tem esses acessórios, né? Não tem bracket, não tem fio. Então o paciente ele tem muito mais conforto. É raro o paciente com a afta, ao contrário do aparelho fixo, que o paciente, principalmente no início do tratamento, geralmente apresenta, né, algumas lesões de afta na boca, até a mucosa acostumar com a presença daqueles acessórios. E além disso, em muitos casos, ele é um tratamento bem mais rápido, podendo ser até 2 vezes mais rápido do que o aparelho fixo convencional, tá? É necessário passar por uma avaliação para que eu possa explicar direitinho no seu caso como que seria a questão de valor, quantas placas que seriam necessárias, mostrar direitinho como que funciona o planejamento, a confecção dessas placas. Então é um aparelho super interessante, é um aparelho moderno que veio para ficar. Cada dia mais os pacientes procuram pelo Invisalign no consultório. O índice de satisfação é 100%. Eu nunca tive um paciente insatisfeito com o aparelho, com o Invisalign. Os pacientes, eles gostam de usar o aparelho, eles se sentem bem, se sentem felizes, se sentem confiantes com o resultado que eles veem, né? E isso é também uma outra vantagem, porque o paciente, quando ele usa aparelho fixo, tem aquele monte de acessório colado no dente, ele só vai ver o sorriso dele mesmo no final do tratamento, né? Quando tira o aparelho, que ele consegue observar os dentes no espelho e ver o resultado. Com o Invisalign, o paciente acompanha o resultado ao longo de todo o tratamento, porque ele chega na frente do espelho, tira o aparelho, ele já vê que os dentes estão muito mais alinhados, que a mordida está mais encaixada. Então o paciente, eu falo que ele acompanha mais de perto a evolução do tratamento. Isso é um ponto muito positivo, porque eles conseguem acompanhar as melhorias, as mudanças, isso melhora a autoestima dos pacientes. E uma outra pergunta que é sempre muito frequente quando eu falo do Invisalign é qual que é o número de horas que tem que usar por dia, né? Muitas pessoas perguntam se é só para dormir. Isso sim seria o sonho, né? Quem sabe a gente ainda vai chegar nesse ponto de poder usar o aparelho só para dormir. O que a gente tem atualmente é a necessidade de usar 22 horas por dia, de 20 a 22 horas. Ou seja, o dia inteiro, dia e noite, tira só para comer. Então, o paciente, ele vai ter uma vida normal, ele vai trabalhar com o aparelho, né? Ele vai ficar em casa com o aparelho, ele vai se divertir com o aparelho. E na hora que ele for comer e a hora que ele for higienizar os dentes, ele vai tirar
e depois vai voltar novamente, tá? Então é um aparelho que eu acho que a única desvantagem dele é que a gente depende muito da colaboração do paciente, porque o aparelho fixo, a pessoa não tem opção de usar ou não usar. A partir do momento que colou o aparelho, ele tá lá colado, só o dentista que tira. E o Invisalign, não. Então, o paciente, ele precisa ter comprometimento. Ele precisa querer, de fato, usar aquele aparelho, ele precisa ser colaborador para que a gente tenha o resultado desejado.